E o registro de ponto ele vai ser obrigatório a todas as empresas? O registro de ponto eletrônico? Eletrônico, é. Não, ele não é obrigatório. A CLT prevê que o empregador com mais de 10 empregados no seu estabelecimento pode optar pelo manual, pelo mecânico, aquele relógio antigo, ou pelo eletrônico. E aquele que tiver menos de 10 empregados, que quiser adotar o registro eletrônico, terá que se adaptar ao sistema novo da portaria 1510. Uhum. E quanto a terminais de ponto remotos, como a gente tinha aqui na Fevale também, que era através do telefone, como é que vai funcionar? Exatamente. Algumas empresas, isso era muito comum, acho que o Dr. Giovanni e o Dr. Álvaro já haviam constatado na sua atividade jurídica, algumas empresas adotavam um sistema ou remoto, através de um telefone, com a senha e com a matrícula, ou através do computador, que o empregado chegava no seu posto de trabalho, no seu computador, fazia o login e entrava lá e registrava eletronicamente o ponto. A portaria não permite esses tipos de registro. Eles têm que ser somente no registro, na máquina de ponto, seja ele com cartão ou seja ele manual ou até biométrico, aí é a escolha do empregador. O empregador adota o sistema, se for por cartão ou biométrico, mas sempre na máquina. Na prática, sim, com a experiência de vocês, qual que é o problema, né, que acontecia com esse tipo de registro através de terminal? Por que foi mudado? É porque, de fato, ele não vai atender essa exigência do Ministério do Trabalho agora de que os dados não possam ser alterados. Porque a partir do momento que esses dados passam para um outro banco de dados que não do próprio equipamento, já é possível que um técnico ou, enfim, que qualquer pessoa acesse esses dados e modifique-os. Que é uma realidade que não acontece agora nos registros, nos novos sistemas de registros de ponto, porque precisam ser certificados. A certificação só pode ser feita por entidades públicas, cadastradas, enfim. Então, o software e toda a construção do equipamento vão garantir que não haja possibilidade de modificação. Ainda que possa haver o tratamento, por exemplo, o empregado registrou o horário errado, ou esqueceu, enfim, isso pode ser feito no registro de tratamento posteriormente, mas o registro que fica dentro do equipamento não poderá ser alterado. Se não houve registro aquele dia, enfim, não vai ter como incluir aquele registro no arquivo original. Essa é a relevância desse sistema novo, pelo menos é o que me parece. Sim, exatamente. Dentro dessa linha de fazer com que o relógio de ponto eletrônico, né, o equipamento de ponto eletrônico, sirva somente para registrar o ponto eletrônico, traz também uma segurança maior para o trabalhador, no sentido de que uma coisa que todos devem ter observado em bancos, por exemplo, muitas vezes a gente está na fila do caixa do banco ou mesmo conversando com o nosso gerente de conta e passa um colega ali e diz, registra para mim aqui, ou abre que eu digito a minha senha. Né? Isso não vai ser mais possível. Outra coisa que também não vai ser mais possível e trazia um certo desconforto para o trabalhador é utilizar o relógio de ponto para marcação de reserva de vale farmácia, para reserva de refeição, ou para outros, o médico, outras coisas que desvirtuava a real utilização do relógio, ou desvirtua ainda, porque nós ainda estamos com a possibilidade de usar outros tipos de relógio, e fazia com que o trabalhador menos esclarecido perdesse mais ainda a credibilidade, porque sabia que ali muita coisa era feita naquele relógio, não era só o ponto dele que se cuidava ali. E eu acho que é interessante pensar nisso, tentando ver com os olhos do trabalhador, o trabalhador mais humilde, menos esclarecido, que veio de um relógio de ponto de papel, aquele que introduzia no relógio, fazia uma marcação mecânica, e passa ali a fazer tudo numa máquina que no final do mês vai dar o pagamento dele. Gerava uma certa desconfiança e incredibilidade, que hoje que eu acho que vai um pouco se sanar, porque aí é só o ponto, não tem mais outra coisa ali. E não pode ser mais no computador, e não pode ser mais por telefone, de forma remota. Quer dizer, dá uma segurança, eu acho que maior para o trabalhador. Eu não tenho visto até a questão de esclarecimento aos trabalhadores, né? Eu já estava acompanhando essa discussão há algum tempo, mas não tenho visto panfletos, folhetos, enfim. Eu não sei, talvez o Álvaro ou até tu, Emerson, saibam mais sobre isso, porque atuam mais proximamente dos empregados, porque não adianta unicamente implantar. Os empregados têm que ser esclarecidos sobre o novo sistema e que realmente ele é desenvolvido para ser a prova de falhas. Não sei se tem alguma iniciativa nesse campo. Olha, eu vi dentro da Federação dos Metalúrgicos, dos Sindicatos Metalúrgicos aqui de Novo Hamburgo, algumas divulgações em jornais de circulação pela categoria. Mas é uma divulgação apenas que vai haver uma alteração, porque
o entendimento tem sido de que não vai trazer uma alteração significativa para o trabalhador, além da confiança que vai ser impressa, né, a partir daí ao sistema. Sim. Né? Mas no dia a dia do trabalhador não vai oferecer mais nenhuma alteração. Vai simplesmente trocar aquela máquina onde ele coloca o seu crachá ou onde ele apõe sua digital. É que normalmente está pedindo maiores orientações e tem nos pedidos são as entidades sindicais patronais e associações comerciais até para os seus associados, até porque para esses a mudança realmente é bastante grande. Eu estive examinando em termos de custo, né? Exatamente. O mais barato que eu encontrei custava em torno de R$2.000. E isso já porque agora se disseminou outros que estão autorizados. Logo no início eram R$5.000. Chegamos a R$5.000 os valores. No site do Ministério tem todos os equipamentos que já estão certificados, né? Eu vi que já tem uma quantidade grande. Foi por isso que a portaria deixou de entrar em vigor ano passado. E a própria Justiça do Trabalho em Porto Alegre deu várias liminares, porque não tinham empresas certificadas o suficiente para atender toda a demanda necessária. Porque embora usando aí as palavras do Dr. Emerson, quando fala de que até 15 segundos para a geração daquele comprovante, 4 vezes ao dia, então em cada 4 trabalhadores nós teremos 1 minuto. Exatamente. E quantos trabalhadores um relógio vai suportar sem que ele entre muito tempo antes a ponto de gerar hora extra ou muito tempo depois a tempo de gerar o atraso. Isso vai gerar em grandes empresas, com 5, 10 mil empregados, a necessidade de aumentar o número de relógios ponto ou de controladores de ponto eletrônico. Eu já ia perguntar para ti sobre a tolerância dos registros de pontos. Vai ficar 5, 10 ou 15 minutos? Eu acredito que isso, no primeiro momento, vai ter que ser tratado individualmente nas convenções coletivas, né? E aí a Classe Patronal vai ter que trazer isso para a mesa de negociação, para tentar uma alteração aí nesse sentido. Né? Mas aí eu vou ter que adentrar e perguntar para o Dr. Giovanni e para o Dr. Álvaro. E pelo princípio da norma mais favorável, algumas convenções, acho que a do Sindicato dos Metalúrgicos prevê 10 minutos antes e 10 minutos depois, creio eu. A CLT prevê 5 e 5, em geral o TST tem adotado a CLT em caso de uma demanda? Essa Vamos entrar numa velha discussão, né, sobre a autonomia da negociação coletiva. Eu acho que cada vez mais tem que ser valorizada a negociação coletiva e a atuação dos sindicatos. Né? A Constituição é nesse sentido. E daí não pode tratar o sindicato como relativamente capaz no sentido de negociar uma determinada circunstância e depois negar essa circunstância. Porque, obviamente, quando se reajusta um percentual de correção salarial, acho que as negociações coletivas passam muito por isso, né? Todos os outros elementos entram em consideração. Sim. Os 10 minutos, se o regime é compensatório ou não, se o adicional de hora extra é 50 ou 75. Né? O Dr. Álvaro sabe disso muito melhor do que eu. Então, assim, a convenção coletiva, até pelo princípio do conglobamento, é um conjunto. Né? Se depois nós começamos a alterar a composição, eu acho que isso fere e desequilibra a negociação nos termos em que foi feita. Eu sei que às vezes as negociações demoram dias e dias, né, até se chegar a um ponto semanas, comum. Né? Semanas. E tudo isso faz parte desse contexto. É claro, o que é contrário à lei, o que atinge questões fundamentais que dizem respeito com rigidez do trabalho, segurança do trabalho, perfeito. Mas umas outras questões que podem ser negociadas melhor pela categoria do que pela lei, que podem ser tuteladas melhor pela categoria do que pela lei, acho que é possível. Embora eu saiba que há vários colegas meus que entendem de maneira diferente. Eu até acho importante a gente explicar ao telespectador é que o que a gente entrou aqui é o seguinte: a CLT prevê que 5 minutos antes da jornada e 5 depois não prevê o pagamento de horas extraordinárias. Já alguns instrumentos coletivos do trabalho, norma coletiva, constrói isso, beneficiando aquelas empresas que têm muitos empregados e passam a ter 10 antes e 10 depois. Muitas decisões judiciais, e até o Dr. Giovanni tem esse pensamento diferente, dizem que não, adotam o posicionamento da CLT e cobram e condenam a empresa a pagar horas extraordinárias. Já o Dr. Álvaro tem um posicionamento que deve se privilegiar a negociação. Eu tenho um entendimento que é orientado, no caso, pelo sindicato que eu represento, porque fica uma questão até antiética eu buscar horas extras para o trabalhador, buscando a invalidação daquele instrumento coletivo que eu e o meu sindicato firmamos com o sindicato patronal e os procuradores do sindicato patronal. Então, na atuação como advogado dos sindicatos que represento, busco apenas aquilo que está
ali convencionada, embora o meu entendimento seja o entendimento de que, sempre pela norma mais benéfica, a condição mais favorável, princípios basilares do direito do trabalho. E também eu consigo visualizar de uma forma, acredito porque fui muito tempo, eu fiz muito tempo folha de pagamento, chefe de departamento pessoal, eu consigo visualizar o benefício que 10 minutos a mais pode trazer para o empregador. 10 minutos a mais em cada marcação, são 40 minutos no final do dia, isso é praticamente 1 hora extra.